original da carta circular do ancião Guy Dales, secretário da Divisão Europeia dos Adventistas do Sétimo Dia. No dia 2 de agosto de 1914, ele escreveu: Hamburgo, 2 de agosto de 1914, aos nossos queridos irmãos e irmãs, Salmo 23 por saudações. Neste tempo difícil e terrível, no qual a Europa caiu, desejamos pedir o seguinte de vós. Como seguidores de Cristo, devemos, pelo poder de Deus, ser verdadeiros, obedientes nestes dias e sujeitos aos serviços de nossa terra. 1 Pedro 2, 13, 14 e 17. Ponto 2. Devemos cumprir com os nossos deveres militares alegremente, enquanto estivermos no serviço ou sendo chamados a servir, para que os oficiais do dia vejam em nós valentes e verdadeiros soldados que estão dispostos a morrer por seus lares, por nosso exército e nossa pátria. Nosso destino está nas mãos de Deus. Se perdermos nossa vida enquanto estivermos na batalha, lembremos-nos de que nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, 8. Ponto 3. Aqueles que ficam em casa devem provar aos seus vizinhos que são de mente nobre e cheios do amor de Cristo, prontos para ajudar de toda maneira possível para aliviar os sofredores e os enfermos, os feridos, os pobres, as viúvas e os órfãos. Não devemos perder nossa coragem, mas ser pacientes na aflição, fazendo como Moisés, cujo hino esperamos cantar um dia, confiar nele como vendo o invisível. Hebreus 11, 27. Não nos esqueçamos de esquadrinhar as Escrituras com diligência. João 5, 39. Visitemos nossas reuniões regularmente e, acima de tudo, quando chegardes ao trono da graça, não deveis esquecer de orar por nosso governo e nosso exército. 1 Timóteo 2, 2. Ponto 4. Devemos sempre lembrar-nos de nossa missão como mensageiros de Cristo e, de acordo com nossas forças, servir para salvar as almas. Encomendamos a todos vós a graça de Deus. Permaneça com saudações cristãs, vosso irmão no Senhor, G. Dale, secretário da Divisão Europeia. 2 dias depois dessa carta, isto é, no dia 4 de agosto de 1914, o presidente da União Alemã, H.F. Schubert, enviou uma declaração ao ministro de guerra com os seguintes dizeres. Eu tenho aqui uma fotocópia da carta original enviada ao ministro de guerra. Charlottenburg, 4 de agosto de 1914. Muito indigno senhor, general e ministro de guerra. Sendo que muitas vezes nossos pontos de vista a respeito dos nossos deveres para com o governo, também nossa posição geral sobre os deveres militares e especialmente desde que nossa recusa para servir no sábado em tempos de paz é considerada como sendo fanática, portanto tomo a liberdade de comunicar a vossa excelência, apresentando os princípios dos Adventistas do Sétimo Dia na Alemanha,
especialmente agora, na presente situação da guerra. Ainda que baseados nas Escrituras Sagradas, buscamos cumprir com os preceitos do cristianismo, guardando o dia de repouso, o sábado que Deus estabeleceu no início, esforçando-nos a pôr de lado todo o trabalho nesse dia. Apesar de tudo isso, reconhecemos no tempo sério da guerra o nosso dever de apoiar a defesa da pátria e, sob estas circunstâncias, portar as armas também no sábado. Sobre este ponto, tomamos nossa posição baseados nas Escrituras encontradas em 1 Pedro 2, 13 a 17. E aqui ele lê ou cita os versos de verso 13 a 17. Havemos dado estas resoluções aos nossos membros. Também pedimos a eles que organizem reuniões de oração, pedindo a Deus que conceda vitória às armas alemãs. Se alguns dos convocados adventistas recusarem o serviço no sábado, ou objetem a portar armas, seremos muito agradecidos, Vossa Excelência, se o comandante oficial tiver um conhecimento dos nossos princípios ou resoluções. Em relação a esta declaração, permita-me, Vossa Excelência, informar que em Friedensau, Magdeburg, nosso sanatório, nossa escola missionária, também 250 tendas armadas, com um médico encarregado e um número de enfermeiros treinados que podem assistir a 1.400 soldados feridos, estão à vossa disposição. Oramos a Deus que conceda a esta justa causa a vitória. Tenho a honra, Vossa Excelência, de permanecer. Assina H.F. Schubert, presidente da União Alemã. O presidente da divisão europeia, Konrad, e o presidente da União Leste Alemã, da Associação da Saxônia, declararam o seguinte em uma carta ao comandante do exército. Isto foi no dia 5 de março de 1915. Vou ler o que se encontra na carta enviada ao comandante do exército. Dresden, 5 de março de 1915, ao comandante-geral do 7º Corpo do Exército em Dresden. Em relação ao número 856, número 3, de 22 de fevereiro de 1915, que proibia realizar reuniões adventistas em Dresden, permita o abaixo assinado a dar a seguinte explicação. Por vários anos, o abaixo assinado apresentou claramente diante dos oficiais militares, tanto verbalmente como por escrito, que o serviço militar no sábado, em tempos de paz, sempre permaneceu uma questão de consciência individual. Mas, ao irromper a guerra, os dirigentes da organização adventista na Alemanha aconselharam a todos os seus membros, com o seu consentimento, em todas as terras, sob a pressão circunstancial,
e a necessidade da pátria a cumprir os seus deveres exigidos deles como cidadãos, de acordo com as Escrituras, e zelosamente fazer nos sábados o que os outros guerreiros fazem no domingo. Como prova, permita que esta cópia do documento incluso, que foi escrito no dia 4 de agosto de 1914, sirva o altamente estimado ministro da Guerra da Prússia. Esta posição tomada já nos anos atrás é apoiada pelas assinaturas anexadas. Assina pela Divisão Europeia L.R. Conradi, presidente. Pela sede da União Este-Europeia em Berlim, assina H.H. Schubert. E pela sede da Associação da Saxônia, assina Peter Drinhaus, presidente. Desejo abrir aqui um parêntese. O meu pai nasceu no fim do século XIX, isto é, em 1893. Quando ele tinha 19 anos de idade, em 1912, ele aceitou a fé adventista na Hungria e foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia no dia 13 de fevereiro de 1913. Ele recebeu a carta circular da Divisão Europeia pedindo a todos os jovens em idade militar que se alistassem no serviço de guerra. Ele havia aprendido da lição da escola sabatina do ano anterior, 1912, que nós devemos ser obedientes aos mandamentos de Deus. Agora, ele estava num dilema. Devia fazer o serviço militar ou não? Devia participar na guerra ou não? Ele queria ser leal à igreja e assim ele, sendo um adventista, decidiu entrar no serviço da guerra. Muitas vezes ele nos contava que o trabalho dele ali era carregar a comida da cozinha para os soldados na trincheira. Ele ficou fisicamente enfermo e os oficiais o enviaram para casa a fim de fazer o tratamento. Enquanto ele estava se recuperando, o ancião da igreja o convenceu de que um adventista não deve participar na guerra. Ele aceitou o conselho do ancião e não voltou mais ao exército. Por essa razão, ele foi excluído da igreja. Isso aconteceu com meu pai. Aqui está uma fotografia da minha família. Este é meu pai. Aqui estou eu. Aqui está minha mãe e meus 2 irmãos. Em 1916, numa igreja onde se reuniam minha avó, minha tia e minha mãe, o ancião da igreja, por nome Kutashi, ensinava aos membros que um adventista não deve participar na guerra. Um ministro chamado Murbach chegou a essa igreja num sábado para celebrar a Santa Ceia. A mesa estava posta e tudo estava pronto